a medicina aqui entra para dizer se de facto aquele procedimento era óbvio ou não. É que vai dizer, não, ele não havia probabilidade de viver. Exatamente, se havia relação de causa e efeito. Então, existem um conjunto de mecanismos que permitem estudar, mas não é estudar o Deus invisível, é estudar as manifestações do Deus invisível. Como é que esse Deus invisível manifesta-se? Uma pessoa desmaiou, mas desmaiou mesmo porque o pastor tem força ou porque tem fome. Então, faz-se uma investigação para ver. Mas estamos a estudar um facto religioso. Há um exemplo de um sociólogo, Ferdinand Tönnies, acho que é assim que se pronuncia, que ele queria estudar, de facto, o efeito da hóstia, aquele pão de Deus que os católicos distribuem, na vida de uma pessoa. E então ele foi para uma igreja para ver se, de facto, essa hóstia, isto que as pessoas comem aí, saem de lá todos assim, tal, a seu lugar, qual é o efeito que tem na vida de uma pessoa? E ele foi perguntar a um padre qual é o efeito que isso tem na vida das pessoas. E o padre começou com aquele sermão todo, que aquele é um pão de Cristo, que Jesus Cristo na última ceia, disse fazer isso em memória de mim, Sim, mas na vida de uma pessoa, que efeitos é que traz? Então, o padre disse, isso não consigo explicar, você tem que ir para a catequese e depois também começar a comungar. E ele cumpriu 5 anos, estava a fazer um estudo, cumpriu 5 anos de catequese, ou 4, e depois também foi batizado e começou a comungar. No primeiro dia que ele comungou, ele disse, mas aqui não tem nada, isso não sabe a nada, é só trigo, mas nada, não tem nada específico. E o padre disse, não, você tem pouca fé, por isso é que você não está sentindo nada, os outros sentem, de facto, têm fé, que só pode sentir quem tem fé. E o Ferdinand Tönnies explica isto como sendo os limites da investigação teológica, que existem limites, ou seja, a investigação científica chega até um limite, depois outro passo é já de fé. A investigação científica consegue dizer que aquela pessoa que comungou daquilo, no dia seguinte fez pazes com seu marido ou com a sua esposa, por efeito disto, daquilo que o padre lhe disse, enfim. Ou o padre, a primeira vez que celebrou a primeira missa, aconteceu, sei lá que... E vê, ok, aqui mesmo não poderia acontecer. Mas o outro nível, aí já são os limites da fé, aí já não consegue passar. E são, de facto, essas limitações no estudo sobre Deus, que são aquelas coisas que tu não consegues ir se não tiveres a convicção de que há um Deus daquele lado que tem poder. Infelizmente. Ok, começamos por si depois daqui. Eu ia dizer que a nossa dúvida anterior é justificada porque é no método científico onde o Deodato diz que as linhagens todas se unem em torno de várias perspectivas e os outros métodos não. Era no científico que caberiam, em princípio, todas as perspectivas. Todas as perspectivas. Dentro das suas limitações. Exato. Dentro das suas limitações. E acrescentando isso, né? Verificáveis. Né? Então, aquilo que não se consegue verificar a nível da pesquisa e da investigação científica, que são de fórum teológico, é mesmo o limite da investigação científica em matérias de ordem teológica, que é para esses casos, né? Que então precisa dar o próximo passo, a ressurreição, ok. Por exemplo, também vai falar, não? Okay, acho que antes de eu continuar. Posso, né? Não, em relação a essa questão que o Deodato estava... Não sei se posso tratar a oportunidade. Pode sim. O Deodato estava a explicar quanto à limitação, não é, da ciência em relação à teologia. E como é que podemos analisar, por exemplo, há muitas questões de fórum teológico ou até religioso. Se trazermos para a ciência, é psicologia. Por exemplo, hoje ouvimos muito que muitos pastores usam técnicas de coaching, não é? Uhum. E em relação, por exemplo, às experiências de fé, alguns aconselhamentos, algumas, como diria, que os pastores vão dando, né? Que tem esse efeito. Por exemplo, falava aqui da senhora que se reconcilia com o marido, pode sair da igreja porque uma boa palavra. Tem vezes que isso também é feito por um psicólogo, então a minha questão é se haverá mesmo essa limitação, ou seja, aonde a ciência não consegue explicar, devemos necessariamente entender como fé, ou seria isso mesmo em si um conhecimento ou uma ciência, porque muitas das técnicas que nós vimos nas igrejas
Fora da igreja, seriam psicologia, seriam a autoajuda, a motivação. Então, queria mais ou menos fazer essa distinção, porque fé, não é? Ciência é ciência, mas tem vezes que não é tão líquida essa linha tênue que separa as duas realidades. Há, assim, limites que nós não conseguimos ver se é impossibilidade do ponto de vista científico chegar aí, ou se de facto é mesmo uma fé. Esse de facto é fé. Por exemplo, para quem não acredita em Deus, quando diz que aquela hóstia não tem significado, para ele, a investigação terminou por aí, isto é apenas uma questão de fé e é absurdo, como dizia Nietzsche. Portanto, quem tem fé é porque padece, segundo Nietzsche, padece de uma paternidade, é carente, né? Teve problemas na infância, etc. Então recorre a uma divindade externa que também não faz nada, segundo Nietzsche, né? Que também não faz nada, e vai lá e se apega, né? Se apega aí como uma espécie de consolo. Então, para quem não acredita num Deus, diz, a investigação terminou por aqui, Deus não existe, ponto final, esses estão a se aldrabar, vão comungar aí, perdem tempo, ponto final. Para quem acredita, então diz, não, pronto, essa aqui é limitação científica. Agora o outro passo é só meu, é a fé. E aquele debate entre fé e ciência. Nesse debate, né? Quais são de facto os limites da ciência quando o assunto é Deus? E aqui há vários limites. É diferente das outras ciências que são naturais, ciências humanas, que os limites nós conseguimos chegar, depois aprimorar. Mas na fé quase que nunca. Porque eu dei exemplo desse senhor que bateu a água, então Moisés, mas existem depois outras tantas narrações que nem existiram do ponto de vista histórico. Então só acredita aí mesmo, só acredita quem quer, né? Só quem quer é que acredita. Como? Exemplo? Não vou entrar nesses exemplos, senão, para não ferir aqui muitas sensibilidades. Eu acho que sim. Né? Sim. Tá, não consigo. Existem muitas limitações, né, nas investigações científicas, principalmente em alguns ramos, não é? Há alguns ramos que nós conseguimos notar isso muito bem. Se falarmos um pouquinho do ramo da saúde, nós vimos quase todos os dias pessoas de várias origens, de várias crenças e pessoas com formações acadêmicas variadas que conseguem sentir que existe muita limitação naquilo que é as investigações, porque chega-se a um momento que até aquilo que existe uma metodologia, existe as probabilidades, em determinadas situações já não tem aquele realmente efeito que já está aprovado, mas que já começa a funcionar um pouquinho o café. Não sei se já ouviram falar do método placebo, não é? Em que utiliza-se método placebo. É um método que iniciou-se a utilizar muito quando começou-se a fazer os tratamentos das doenças de fórum cancerígenos, não é? Tudo que são tumores de várias origens, em que adotou-se um método que tinha-se vários grupos. O grupo que realmente recebia tratamento para o câncer ou o tumor, e o grupo que não recebia tratamento para nada. Dava-se uma vitamina, que não era absolutamente com indicações terapêuticas adequadas para o efeito, e outro grupo que dava-se, e notava-se que existia uma diferença muito grande. A crença, realmente, a fé, tem algumas... Tem um efeito real, né? Tem um efeito real. Não precisa acreditar em Deus, nem em qualquer coisa, aquilo dá mesmo certo. Bom, até aí já temos que falar. Toma um rebuçadozinho 3 vezes. Para não ferir. Você está com hipertensão, toma 3 rebuçados, um de manhã, tarde e à noite, depois de uma semana, está curado. A parte endócrina é muito importante, porque nós, ao transmitirmos positivismo a nós próprios, nós temos uma farmácia interna, né? Nós temos gânglios que são farmácias internas. E então, nós, ao transmitirmos esse positivismo, conseguimos segregar hormonas que são capazes de regenerar algumas células e combater algumas doenças. Portanto, por isso é que há bocado falei da oração,
Isso é provável, é muito provável. Uma pessoa que faça uma oração a Deus